Nova descoberta aterrorizante sobre o submarino Titã da OceanGate muda tudo. Você já imaginou o que aconteceu com os tripulantes do submarino Titã que desapareceu e logo em seguida foi descoberto que ele, na verdade, implodiu? O mundo testemunhou a história trágica do submarino Titã e das 5 pessoas que perderam a vida nesse terrível acidente. Mas as teorias de que as vítimas estariam vivas surgiram, junto de outras dignas de um roteiro de Hollywood. O que você vai ver aqui são informações pouco divulgadas pela mídia tradicional. Então prepare-se porque, no vídeo de hoje, vamos te mostrar os 5 segredos sobre o submarino Titã que ninguém contou até hoje. Fica comigo até o final. Eu te garanto que você vai se surpreender. Então já vai deixando seu like para nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E agora, vamos ao vídeo. Titanic, a atração turística mais cara da história. 73 anos. O acidente, os destroços do Titanic foram descobertos em 1985, quando uma expedição conjunta franco-americana, liderada por John Louis Michel e Robert Ballard, o encontrou no fundo do Oceano Atlântico. E é aqui onde tudo se inicia. O Titanic continua a atrair visitantes curiosos, mas se você acha que visitar um naufrágio é uma tarefa fácil ou barata, está redondamente enganado. O naufrágio está a uma profundidade de cerca de 3.800 metros e mais ou menos 690 quilômetros ao sul-sudeste da costa da Nova Finlândia, dividido em 2 peças principais, a cerca de 600 metros de distância uma da outra. A proa, que ainda é reconhecível, mas a popa está completamente arruinada. Um campo de destroços ao redor contém centenas de milhares de itens derramados do navio quando afundou. Os destroços são protegidos por uma convenção da Unesco e foram visitados por várias expedições científicas e turísticas. Para chegar ao naufrágio, seria necessário um submersível especial capaz de suportar a alta pressão e baixa temperatura do mar profundo. Apenas algumas empresas oferecem esses passeios e cobram preço alto pelo privilégio. Esses passeios podem durar 10 dias e cada turista pode participar de um único mergulho de 6 a 8 horas no Titanic, incluindo uma descida de 90 minutos e uma subida de 90 minutos. Curiosamente, esses passeios também têm surgido como missões de pesquisa científica para examinar a vida marinha ao redor do naufrágio e documentar sua condição antes que se desintegre completamente devido a uma bactéria do fundo do mar e consome ferro. Visitar o naufrágio do Titanic não é apenas caro e difícil, mas também perigoso. O submersível pode falhar ou implodir sob a imensa pressão, prendendo ou matando os passageiros. O próprio naufrágio pode desabar ou liberar substâncias tóxicas. Algumas pessoas argumentam que os destroços devem ser deixados em paz e respeitados, enquanto outros afirmam que devem ser explorados e recuperados. Os destroços do Titanic são um marco que quase ninguém pode ver, mas muitos desejam. Apesar dos desafios e riscos, algumas pessoas conseguiram visitar os destroços do Titanic e realizar seus sonhos de toda a vida, incluindo alguns indivíduos famosos e ricos. No entanto, os últimos visitantes do Titanic pagaram o preço final. E é aqui que o OceanGate realmente entra. OceanGate e a farsa por trás do Titã. A OceanGate é uma empresa que oferece uma oportunidade única e emocionante para explorar o fundo do mar e testemunhar o naufrágio mais famoso da história. A empresa desenvolveu um submersível especial chamado Titã, capaz de levar até 5 pessoas a uma profundidade de 3.800 metros. Construído com materiais leves como fibra de carbono e titânio, o submersível possui um formato cilíndrico que proporciona mais espaço para os passageiros. Equipado com câmeras de alta resolução, sonar e luzes, o Titã permite que os passageiros vejam e documentem o Titanic e seus arredores. A OceanGate oferece expedições ao Titanic que duram 10 dias, sendo 8 deles no mar. Possui uma única porta
e um sistema de suporte de vida que pode manter a tripulação viva por até 96 horas. Controlado por um piloto usando um joystick, o Titã possui um sistema de comunicação que envia e recebe sinais da superfície. Embarcar nessa aventura custa $250 mil, pela oportunidade de ver o Titanic de perto e participar da pesquisa científica. Mas será que o preço a ser pago e o risco valem a pena? No próximo tópico, vamos te revelar um segredo intrigante que foi ocultado pela equipe da OceanGate. Submersível danificado antes da partida. Na última visita ao Titanic, o submersível Titã abrigava 5 passageiros, sendo eles o fundador e CEO da OceanGate, Stockton Rush, de 61 anos, que também era o piloto do Titã e nutria uma paixão pela exploração oceânica. Formado em engenharia aeroespacial pela Universidade de Princeton e com mestrado em administração de empresas pela Universidade da Califórnia, Rush já havia trabalhado como piloto da United Airlines e ocupado cargos de conselheiro e presidente em várias empresas de tecnologia. Ele fundou a OceanGate com o objetivo de tornar o mar profundo acessível a mais pessoas e descobrir novas formas de vida e artefatos. Rush era um visionário e líder que sonhava em revolucionar o turismo e a pesquisa nas profundezas do oceano. Também a bordo estava Hamish Harding, o empresário e aventureiro britânico de 58 anos, presidente da Action Aviation, uma empresa especializada em vendas e fretamento de aeronaves. Harding era um aviador recordista, voou ao redor do mundo em 2008 e completou vários outros feitos de resistência e velocidade. Casado com Linda, tinha 2 filhos. Ele considerou a visita ao Titanic uma oportunidade única na vida e expressou sua honra por fazer parte da expedição histórica. Harding era um homem corajoso e generoso, apaixonado por voar e explorar. No manifesto de passageiros estavam Shahzada Dawood e seu filho Suman Dawood, membros de uma dinastia empresarial paquistanesa e cidadãos britânicos. Shahzada, de 48 anos, era diretor da Dawood Hercules Corporation, conglomerado com interesses em fertilizantes, energia, alimentos e tecnologia. Além de empresário, era filântropo, apoiando a educação, saúde e causas sociais. Suman, com 19 anos, era seu filho mais velho e estudante da Universidade de Oxford, interessado em história e arqueologia. Ambos consideraram a visita ao Titanic uma experiência fascinante e inspiradora, agradecendo por testemunhar essa maravilha da engenharia e esforço humano. Paul-Henri Nargelet, o marinheiro francês de 67 anos e especialista em Titanic, também estava na viagem. Conhecido como Sr. Titanic, era diretor de pesquisa de recursos subaquáticos da RMS Titanic Incorporation, a empresa que detinha os direitos de salvamento do naufrágio. Com mais de 30 visitas ao Titanic desde 1987, Paul recuperou milhares de artefatos do navio. Ele era ex-oficial da Marinha e mergulhador, participando de diversas expedições e projetos subaquáticos. Paul considerou a visita ao Titanic um privilégio e uma responsabilidade, dedicando-se a preservar e proteger os destroços para as futuras gerações. Era uma lenda e mentor, possuindo uma riqueza de conhecimento e experiência. Mas nenhum deles sabiam que Titã apresentava algumas falhas, como o uso arriscado de fibra de carbono no casco, material que não possui resistência à compressão e poderia desenvolver rachaduras sob mudanças de pressão. Sem contar que a OceanGate foi alertada sobre os perigos potenciais desse material, mas rejeitou as preocupações, recusando-se a certificar ou testar adequadamente o submersível por agências independentes, alegando seguir padrões rigorosos internos. E foi assim, sabendo de todos os problemas internos, que eles decidiram prosseguir com a viagem. E aqui no próximo tópico, vamos te revelar exatamente tudo o que aconteceu com o Titã e como foram os últimos momentos dos passageiros a bordo. Então, continue comigo. Submarino Titã, o início do fim.
Em 16 de junho de 2023, o submersível Titan partiu de St. John's, Newfoundland, Canadá, a bordo do navio de expedição Polar Prince, juntamente com os turistas pagantes. Em 17 de junho de 2023, o Polar Prince chegou ao local de mergulho próximo à proa do Titanic. O submersível Titan foi implantado e iniciou sua descida para o naufrágio, levando apenas 5 pessoas a bordo. O mergulho estava programado para durar de 6 a 8 horas, incluindo a descida e subida de 90 minutos. Às 10 horas e 45 minutos, hora local, o submersível Titan atingiu a profundidade de 3.500 metros, cerca de 300 metros acima do Titanic. O submersível estava em contato com o Polar Prince e os passageiros estavam entusiasmados para ver o Titanic. No entanto, às 11 horas, a comunicação entre o submersível Titan e o Polar Prince foi perdida. O Polar Prince tentou restabelecer o contato, mas sem sucesso. Também tentou localizar o submersível usando sonar, mas não obteve êxito. O Polar Prince presumiu que o submersível enfrentou um problema técnico e aguardava uma solução, sem alertar as autoridades ou iniciar uma operação de busca e salvamento. Mais tarde naquele dia, às 11 horas e 1 minuto, a Marinha dos Estados Unidos detectou uma assinatura acústica consistente com uma explosão ou implosão a cerca de 500 metros da proa do Titanic. Após análise, concluiu-se que o som era provavelmente a implosão fatal do submersível Titan enquanto descia. A Marinha dos Estados Unidos não compartilhou essa informação publicamente por considerá-la confidencial e sensível. A revelação ocorreu 4 dias depois do submersível ter desaparecido. O Titan implodiu devido à imensa pressão da água. Mais de 300 vezes a atmosfera na superfície do mar. O casco do submersível desabou para dentro de uma velocidade extremamente rápida, levando menos de 1 milissegundo para completar. A implosão resultou em uma compactação instantânea do submersível e uma explosão subsequente. Os corpos dos 5 passageiros foram fragmentados instantaneamente. Os destroços do submersível espalharam-se ao redor do local, parte deles pousando perto da proa do Titanic. A implosão e a explosão ocorreram sem dar qualquer chance de reação ou escape aos ocupantes. Às 17 horas, o submersível Titan não conseguiu ressurgir no horário programado, levando o Polar Prince a ficar preocupado. O navio alertou as autoridades, a mídia e solicitou assistência de outras embarcações e aeronaves na área, incluindo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, a Guarda Costeira Canadense e a Royal. A Marinha Canadense prontamente atendeu ao pedido de socorro e iniciou uma operação de busca e salvamento. A Guarda Costeira também entrou em contato com a Marinha dos Estados Unidos, solicitando assistência para localizar o submersível. Em 19 de junho de 2023, a Marinha dos Estados Unidos concordou em fornecer dados acústicos, enviando um navio e um veículo subaquático operado remotamente para o local de mergulho. A operação de busca e resgate contou com a participação de diversos navios e veículos subaquáticos comerciais e de pesquisa, além de aeronaves da Real Força Aérea Canadense e dos Estados Unidos da Guarda Aérea Nacional. A área de busca foi demilitada pelos dados acústicos, indicando a implosão durante a descida do submersível. As equipes utilizaram radar, sonar e métodos visuais para encontrar o submersível ou destroços, enfrentando desafios como profundidade, escuridão, correntes e condições climáticas adversas. A coordenação entre as equipes de busca também foi complicada devido a protocolos e equipamentos diferentes. Em 20 de junho de 2023, a busca e resgate intensificaram-se à medida que as chances de encontrar sobreviventes diminuíram. A concentração foi na área ao redor da proa do Titanic, onde o submersível foi visto pela última vez. As equipes expandiram a área de busca e tentativas foram feitas para entrar em contato com o submersível usando sinais acústicos. Em 21 de junho de 2023, a operação atingiu um ponto crítico,
considerando que o sistema de suporte de vida do submersível foi projetado para até 96 horas. Sabendo que o submersível poderia ficar sem oxigênio se ainda estivesse intacto, as equipes esperavam que não tivesse implodido ou explodido. No entanto, não receberam resposta do submersível. Em 22 de junho de 2023, a operação encontrou um campo de destroços contendo partes do submersível Titã, cerca de 500 metros da proa do Titanic. O campo incluía a estrutura de aterrissagem do submersível e uma tampa traseira com o logotipo da OceanGate. Os destroços confirmaram a implosão e explosão, sem sobreviventes. A operação de busca e salvamento encerrou-se e a investigação sobre a causa da explosão começou. As consequências foram devastadoras, levando à suspensão das atividades da OceanGate. A Guarda Costeira dos Estados Unidos iniciou uma investigação formal envolvendo autoridades do Canadá, Reino Unido e França. O processo envolveu análise de detritos, dados acústicos, registros de comunicação, projeto do submersível e fatores humanos. Enfrentando desafios e críticas, a investigação visava prevenir futuros acidentes e melhorar a segurança dos submersíveis. A OceanGate e a RMS Titanic enfrentaram ações judiciais das famílias das vítimas, alegando negligência na operação e gestão do submersível e buscando compensação e impedimento de futuras expedições ao Titanic. Esses processos esperavam ser demorados e complexos, envolvendo múltiplas jurisdições e partes interessadas. Mas isso que eu te contei é o que eles querem que você acredite que aconteceu. Mas será que é verdade? Continua comigo que agora eu vou te mostrar 3 teorias que podem desmistificar toda essa história de implosão e fazer você enxergar esse acidente de outra maneira. Tripulantes forjaram a própria morte. Sim, exatamente. Existe a teoria de que os tripulantes, todos bilionários, teriam forjado a própria morte para saírem do radar da sociedade. Isso seria porque eles queriam viver sem declarar nenhum tipo de imposto e viver em paraísos fiscais sem nada a temer. Dentro dessa mesma teoria, tem o fato da maioria das vítimas terem diversos processos, então sua morte anularia tudo. Por isso, os restos mortais não foram encontrados, já que, ainda segundo a teoria, o submarino teria submergido sem ninguém dentro. Roubo de suas fortunas. Outra teoria aponta que pessoas da vida dos bilionários estavam interessados na fortuna que seria deixada por eles caso morressem. Sendo assim, resolveram criar um plano para que eles de fato não sobrevivessem e sabotaram o submarino, deixando todos sem chance alguma de voltar da viagem. Será que aquelas falhas do equipamento antes da partida que mencionamos lá atrás se resumem a esse acontecimento? Bom, isso é um grande mistério, mas nos leva à última teoria. Maldição do Titanic. Wendy Rush, esposa de Stockton Rush, diretor executivo da OceanGate, a empresa responsável pela criação do submarino Titã, tem uma ligação intrigante com o passado. Ela é descendente direta de Isidore e Ida Strauss, um casal que tristemente perdeu a vida no fatídico acidente do Titanic. Uma teoria misteriosa circula na internet, sugerindo a existência de uma maldição que envolve os descendentes daqueles que estavam a bordo do Titanic. Segundo essa narrativa, a vida de Wendy Rush teria sido ameaçada de maneira única, sendo Stockton Rush o elemento mais próximo de destruir a felicidade dela, alcançando assim a suposta maldição. É importante ressaltar que todas essas teorias são estritamente especulativas e carecem de fundamentos sólidos. As evidências apontam que de fato ocorreu o trágico incidente. Porém, o fato de nenhum fragmento dos corpos terem sido resgatados e o histórico de processos de alguns dos passageiros serem conturbados são abertas especulações e teorias como essas. Mas, e você? Acredita que houve a implosão? Ou acha que pode ter sido outro fator, hein? Então,
Deixe sua opinião nos comentários e veja o vídeo que fizemos sobre as 12 descobertas mais aterrorizantes recuperadas dos destroços do Titanic, que trazem histórias assustadoras relacionadas aos acontecimentos que ocorreram naquela noite de 15 de abril de 1912. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.